Outro assunto importante que tem a ver com questões jurídicas, e eu quero muito saber disso aqui com o nosso Walter Mairovich, que é em relação ao bacelar. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro publicou hoje a decisão tomada ontem pela Casa de revogar a prisão do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o deputado Rodrigo Bacelar. A medida foi aprovada por 42 votos a favor e 21 contra. Bacelar está preso desde a semana passada em uma cela na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. A decisão da Alerj agora vai ser enviada ao Supremo Tribunal Federal. Embora não exista um prazo definido, a expectativa é de que a análise seja muito rápida. O UOL ouviu ontem alguns especialistas a respeito disso e, segundo a análise deles, o STF pode restabelecer a prisão dependendo do entendimento dos ministros sobre o caso. Vai ficar na mão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo pode anular o ato da Alerj se concluir que houve uma violação da Constituição. A Corte também pode determinar medidas cautelares sobre o uso da tornozeleira eletrônica. Seria uma outra medida que pode ser adotada também pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que, qual é a acusação? O que pesa contra ele? Bacelar é suspeito de vazar informações sigilosas de uma operação contra o deputado TH Joias, que foi preso em setembro por tráfico e associação ao Comando Vermelho. E é uma acusação muito grave. Acompanhamos essa operação que aconteceu na semana passada, a prisão dele e, claro, por ele ser o presidente da Alerj e deputado estadual, foi isso para a Assembleia Legislativa ser decidida. Vamos lá, a gente está falando sobre o caso do Bacelar. A Alerj ontem aprovou a soltura de Rodrigo Bacelar e isso agora vai ao Supremo Tribunal Federal. Antes de a gente entrar na história do judiciário, de como o Supremo deve decidir isso, eu quero saber ter um ponto de vista político também. Pode ser encarado como um corporativismo, Sakamoto, essa questão, o resultado de ontem da Alerj? Como é que você entende esse resultado de ontem da Alerj para soltar o Bacelar? Fabiola, é mais grave até do que o corporativismo, né? O corporativismo seria eles tentando, na verdade, fortalecer esse espírito de corpo, pensando em outros casos, pensando em blindagem, fortalecimento interno de alguma forma, que já seria grave. Neste caso, o que na verdade se analisa, a análise possível, é uma quantidade muito grande de deputados e deputadas de partidos que vão da direita até a esquerda com o rabo preso, né? Que estão na mão do Bacelar, né? E que, na verdade, não querem correr o risco de ver ele na cadeia cantando alto e entregando, na verdade, a política carioca, a política fluminense, né? Dizendo, olha, entregando o que cada um fez de errado ou os favores que ele fez para cada um desses deputados e deputadas da esquerda à direita, né? O fato, Fabiola, com isso, o Rio, ele caminha passos largos para se tornar um narco-estado. Ou seja, neste exato momento, através da bênção e do voto da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o Estado vai virando, vai se tornando, a olhos vistos, um narco-estado. O narco-estado não é só quando você tem as facções criminosas governando de fato, é quando você tem uma simbiose de tal nível que pode ser que oficialmente seja um político que está comandando, mas esse político tem uma relação de suzerania e vassalagem para usar dois termos que a gente usou há pouco, com o crime organizado. O que acontece é que o Bacelar, ele alertou um deputado acusado de ter relação com o Comando Vermelho e com tráfico de drogas para se pirulitar antes, porque estaria chegando uma operação. Isso é muito, 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 muito grave, né? Ainda mais no momento em que o próprio governador Cláudio Castro vem a público para tentar mostrar que está tentando garantir o combate ao crime no Rio de Janeiro, né? Aquela matança dos 122, 118 civis, né, do clero do tráfico e mais 4 policiais, é exatamente isso. Mas o fato é o seguinte, você tem no Rio, e não é de agora, você tem no Rio uma promiscuidade entre o crime, uma parte da política e uma parte da polícia que dançam uma dança letal, né? Se infiltrando
se colocando nas instituições e dando um novo sentido para essas instituições. Essa discussão toda dentro da LERJ não é nova. Lá, há 20 anos, você teve a CPI das milícias e a CPI do tráfico de armas, que foram presididas por Marcelo Freixo, na época deputado estadual, que já apontaram esse diagnóstico há 20 anos, né? Há 20 anos e um pouco menos de 20 anos, a depender da CPI. E nada foi feito, pelo contrário, as coisas pioraram. A gente chegou ao ponto de ter um conluio entre um deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro, o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro e um desembargador do Tribunal de Contas da União, que se juntaram com o escritório do crime para matar uma vereadora democraticamente eleita, que foi a Marielle Franco. Né? O que a gente está vendo aqui agora é o quê? É a Assembleia Legislativa tentando blindar um político envolvido, denunciado, está sendo investigado num caso seríssimo, que deveria ser afastado até para poder fazer sua defesa de forma correta. E está fazendo isso porque ela tem medo. Tem medo de quê? Que ele cante, tem medo de que as relações e de que esses favores corram. O problema, Fabiola, para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é que a Polícia Federal ainda não foi aprovado nenhum projeto que coloque cabresto na Polícia Federal, como queria, inclusive, o Congresso Nacional naquelas versões de relatoria do PL antifacção, de colocar um cabresto na PF, de depender do pedido do governador do estado para que uma investigação nesse estado começasse pela Polícia Federal. Não, a Polícia Federal vai continuar. E aí, para terminar, Fabiola, para o desespero de muito deputado, o que foi apreendido foi o celular desse povo todo. Celulares foram apreendidos. Muita coisa vai vir a público. Muita coisa vai vir a público, tal como o celular do Mauro Cid cantou e piou alto, não tenha dúvida nenhuma que o celular dos parlamentares presos, né, dos parlamentares que foram presos, também vai entregar muita coisa. Josias, o caso Bacelar, qual é a gravidade desse caso? A gente que coloca aqui nos fatos, né? A Alesp fazendo isso. O Mairovich levantou da sua cadeira, foi pegar um cafezinho ou jujuba, hein? Não sei. Ai, que vontade de comer uma jujuba. Tem jujuba aí? Ele foi pegar um livro. Olha lá. Ele foi pegar jujuba. Ele vai pegar jujuba. Não pegou. Ele foi no fogo. Ô, Walter, a Fabiola tá querendo... jujuba! Foi buscar o Vademecum. Alguém da nossa audiência, nossa sala tá cheia. Fala a verdade, Walter. Dentro desse livro, esse livro é oco e tem jujuba dentro. Sério, eu preciso de jujubas hoje. Ó... Não. Vamos lá, não, falando sério. Volta, Fabiola. 11 horas 8 minutos. Vamos embora. Volta não, deixa correr. Volta, Fabiola. Deixa correr. Você gosta de bagunça, né? Eu gosto de uma bagunça. O público também gosta de uma bagunça, mas de vez em quando é bom. Não, tem que entrar na linha aqui. Ô, Josias, o caso Bacelar, vamos aos fatos, né? Qual é a gravidade disso, essa acusação dele? Aí tá, a LERJ vai lá, libera ele da prisão. É o caso de ele continuar preso? E agora isso vai para o Supremo. De que maneira o Supremo vai resolver isso? Aí, mais uma vez, fica aquilo, o equilíbrio entre os poderes, está passando por cima de uma decisão do Legislativo. Como é que você analisa? É um vexame isso, né, Fabiola? O Rio de Janeiro se espanta cada vez menos. O Estado tem hoje pouquíssimos espantos. Os eleitores do Rio de Janeiro suprimiram dos seus hábitos o ponto de exclamação. Estão elegendo gente da pior qualidade. E trava-se no Rio de Janeiro uma gincana macabra entre o governo estadual e a Assembleia Legislativa. Há uma porta giratória nas cadeias cariocas. E nos últimos anos cruzaram essa porta 4 presidentes da Assembleia Legislativa e 5 governadores, ex-governadores. Então, isso é muito constrangedor. E ao mandar soltar o Rodrigo Bacelar, que é o penúltimo presidente preso da Assembleia, foi conduzido para esse cargo por unanimidade na Assembleia Legislativa, os deputados estaduais mantiveram a tradição de cumplicidade com a bandidagem. E, no caso específico, é uma bandidagem de corar as pessoas mais tímidas. Estamos falando de um presidente da Assembleia que a Polícia Federal aponta como responsável por vazar informações sobre uma operação feita contra um deputado da Assembleia, um tal de TH Joias, que compra até armas para o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Lava dinheiro, compra armas para o Comando Vermelho, se deixa
filmar com montanhas de notas, cédulas de dinheiro. Então, estamos falando disso, é um presidente da Assembleia Legislativa com conexões com o crime organizado. E há áudios do tal deputado com o presidente da Assembleia, áudios constrangedores, o depoimento do deputado também é muito constrangedor. Ao comparecer à Polícia Federal para prestar esclarecimentos, fez-se uma batida no carro oficial do presidente da Assembleia, o Rodrigo Bacelar. Havia R$90 mil em dinheiro vivo no carro do presidente da Assembleia. Quem é que anda com uma mochila com R$90 mil dentro do carro? Sobretudo no Rio de Janeiro, uma cidade tão insegura. Estava lá o presidente da Assembleia. A Polícia Federal perguntou, de onde vem esse dinheiro? Ele falou, me reservo o direito de dar as explicações posteriormente. Agora, foram apreendidos, não um celular, mas alguns celulares do Rodrigo Bacelar. Ele se recusou a dar a senha. A polícia já quebrou a senha dos celulares, está recolhendo as informações e pode, Fabiola, o ministro Alexandre de Moraes, dependendo das informações que receber, ele pode renovar a ordem de prisão que foi revogada pela Assembleia. De resto, o ministro Alexandre de Moraes, e há agora uma diferença fundamental, Fabiola, porque essa promiscuidade que viceja no Rio de Janeiro era tratada em âmbito estadual, pelo Judiciário do Estado, pelo Ministério Público Estadual. Dessa vez, a podridão que prolifera no Rio de Janeiro, com essa promiscuidade entre o poder político e o poder das facções criminosas, sobretudo do Comando Vermelho, isso está agora sob escrutínio do Supremo Tribunal Federal, porque havia aquela ADPF, a ação de descumprimento de preceito fundamental no Supremo, a ADPF das favelas, que colocou o Supremo em conexão com as comunidades no Rio de Janeiro. Essa ADPF estava com o Edson Fachin, que assumiu a presidência do Supremo, e ela escorregou para a mesa do Alexandre de Moraes. E depois daquela mega operação, em que morreram mais de 120 mil pessoas no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha, o Alexandre de Moraes determinou à Polícia Federal que abrisse um inquérito para verificar as conexões do crime organizado com a política no Rio de Janeiro. E é desse inquérito que estão saindo essas informações que comprometem o presidente da Assembleia, um deputado estadual já em cana. E agora, então, Fabiola, subiu de patamar a investigação feita no Rio de Janeiro. Ela agora está a cargo da Polícia Federal. Quando a Polícia Federal entrou no caso Marielle, rapidamente foi esclarecido. Estava lá patinando nesse circuito, Palácio de Governo, polícias do Rio, Judiciário Fluminense, e não saía do lugar. Chegou na Polícia Federal, em pouco tempo descobriram-se os mandantes, houve delação dos executores do crime. Aqui está acontecendo algo parecido, porque o governador fez uma opção preferencial por combater o crime nas comunidades pobres do Rio de Janeiro. A Polícia Federal está mostrando que o crime está na Assembleia Legislativa. O governador, de quem o Rodrigo Bacelar é aliado de primeira hora, o JH Joias, o deputado preso, também é aliado do governador. O governador não fala sobre esse caso. Essa conexão do crime com a Assembleia, sobre isso, ele silencia. Outro dia perguntaram a ele, ele falou, eu não sou deputado. Ora, o governador precisa também se manifestar. Então, Fabiola, a podridão do Rio de Janeiro está agora aos cuidados do Supremo e da Polícia Federal. Então, como disse, mudou de patamar o escândalo. Então, o Alexandre de Moraes pode afastar o Rodrigo Bacelar da presidência da Assembleia, a despeito de os deputados terem determinado a soltura dele, pode colocar uma peça de monitoramento no tornozelo, uma tornozeleira nesse presidente da Assembleia, e pode, eventualmente, dependendo das informações novas que receber, mandar para a cadeia de novo. Então, o jogo mudou, Fabiola, e esse jogo não convém aos parlamentares do Rio de Janeiro, não convém ao governador do Rio de Janeiro, e convém muito ao interesse público, porque é preciso saber até onde vai essa cumplicidade entre o poder político no Rio de Janeiro e a criminalidade.
E é importante abrir os olhos e ver o que está no todo e ao redor, né, Josias? Por isso a gente tem aqui uma ampla equipe de reportagem e colunistas sempre olhando para tudo. A Letícia Casado, que é nossa colunista, repórter de Brasília também, ela escreveu uma reportagem e publicada agora pela manhã cedinho, está na nossa página do UOL para quem quiser buscar. Aqui mais uma história relacionada ao Bacelar. O clã Bolsonaro indicou o amigo como vice de Bacelar ao governo do Rio de Janeiro em 2026. Na reportagem aqui da Letícia, a família Bolsonaro articulou para que um antigo amigo, o empreiteiro Renato Araújo, do PL em Angra dos Reis, fosse o vice na chapa de Rodrigo Bacelar, que é do União, para o governo do Rio em 2026. Jair Bolsonaro tem casa em Angra, como a gente sabe, e a relação com Araújo vem de longe. Esse empreiteiro, por exemplo, supervisionou a reforma do imóvel de praia dele. Já a relação com Bacelar começou a se estreitar em 2024, no ano passado. E a negociação, para ele concorrer no ano que vem, começou em janeiro. Mas, segundo o jornal Globo, o acordo para que ele fosse vice de Bacelar foi fechado em uma ligação no dia 23 de maio. O presidente da Alerj está preso, como a gente acabou de informar, mas agora com essa aprovação na Alerj para que ele seja solto, o caso vai para o Supremo Tribunal Federal. Para quem quiser saber mais detalhes sobre esses bastidores da ligação dele com o clã Bolsonaro, tá lá na nossa página, na coluna da Letícia Casado. Vamos para o aspecto jurídico dessa história toda. Professor Mairovich, o Supremo Tribunal Federal recebe agora isso. A Alerj libera ele da prisão. Será que o Supremo vai manter ou não? Como é que fica aí o papel do Supremo Tribunal Federal na tomada dessa decisão? Bom, vamos analisar tecnicamente sem achismos. Então, o primeiro ponto, o que decidiu a Assembleia? Evidente que muito mal, muito corporativamente, mas decidiu pela não manutenção da prisão. Assim decidiu e agora vai oficiar, se é que já não oficiou, quem? O relator, que é o Alexandre de Moraes, nessa medida ADP das favelas, vai oficiar para comunicar que prisão não, privação de liberdade não. Agora, caberá ao relator, ouvido o Ministério Público, deliberar qual a medida cautelar substitutiva necessária, substitutiva e necessária. Ora, poderá ser privação de liberdade? Não, porque uma decisão dessa iria afrontar a Constituição que estabelece ao parlamento a manutenção ou não de prisão. Então, quais as medidas que ele pode selecionar por entender adequadas e necessárias? Primeiro, afastamento da função. Segundo, tornozeleira eletrônica, uma série de restrições, uma série de medidas. Bom, e aí? Se essas medidas não se mostrarem suficientes, o que o relator Moraes poderá fazer? Mudar de patamar a cautelar e determinar a privação de liberdade. Tudo isso em sede cautelar e sem afrontar a Constituição. Quer dizer, um fato novo a revelar que as medidas cautelares que serão escolhidas não são as necessárias e adequadas, porque a situação se agravou, ou fatos novos mostram isso, a prisão poderá ocorrer de novo. Irá ocorrer de novo. Aí um outro ponto, professor Mairovich, porque toda hora a gente está vendo isso, né? Quer dizer, o Supremo decidindo isso está interferindo no Legislativo? Não, é do jogo do equilíbrio entre os poderes. É do jogo constitucional, ou seja, cada macaco no seu galho. O que decidiu a Assembleia, que não tem prisão, privação de liberdade. Agora, vai competir ao relator o quê? Verificar medidas cautelares substitutivas à prisão.
Por exemplo, tornozeleira eletrônica, por exemplo, afastamento de função, medidas cautelares. Mas se elas não bastarem, não se mostrarem suficientes e adequadas, aí se revogam essas cautelares e se aplica uma mais gravosa. Não se está atacando a decisão ou descumprindo a decisão do parlamento, a deliberação do parlamento. Não, se está trabalhando em sede cautelar de necessidade. E aí a imposição de uma prisão cautelar dentro desse contexto não vai exigir uma outra consulta à Assembleia Legislativa.